Ok, vamos iniciar agora mais uma abordagem sobre informações importantes para a sua prova, tá bom? Nós vamos falar agora do momento de realização dos atos processuais, né? O que são atos processuais? São os atos praticados dentro do processo, como audiência, como sentença, como citação, intimação, notificação, oitiva de testemunhas, oitiva das partes e etc. São inúmeros atos, né? Ato processual também é a petição das partes, né? O pedido das partes para o juiz é um ato processual, tá beleza? O recurso, a petição inicial, são vários os exemplos de atos processuais, tá? Nós vamos aprender agora qual é o momento em que esses atos processuais deverão ou poderão ser praticados, tá? Beleza. Nós vamos dividir o nosso assunto em 3 pedaços, em 3 partes. O momento dos atos dos servidores e dos juízes, tá? O momento dos atos das partes ou das petições das partes e o momento dos atos em relação às férias e os recessos forenses e os feriados forenses, tá bom? Beleza, então, num primeiro momento, vamos abordar o tempo dos atos dos servidores e dos juízes. A regra é a seguinte: os servidores e os juízes somente podem praticar atos processuais entre as 6 horas da manhã e as 20 horas da noite. Beleza? Entre as 6 e as 20. Tranquilo. Isso está estabelecido no Código de Processo Civil, tá? É o Código de Processo Civil que estabelece essa regra aqui, tá ok? Beleza. Então, exemplo. Juiz marcou a audiência para ter início às 8 horas, ou então o juiz marcou a audiência para ter início às 13 horas. Tá correto? Sim, está correto, porque respeitou o limite de 6 horas e 20 horas, tá bom? Ah, tá. Os atos dos juízes e dos servidores só podem ser praticados entre as 6 e 20 horas de dias úteis. Dias úteis. Beleza? Então, em regra, o dia útil vai da segunda-feira até a sexta-feira. Beleza? Sábado não é dia útil, domingo não é dia útil e alguns feriados e pontos facultativos também não são dias úteis. Beleza, então? Tranquilo? Então, o juiz e os servidores só podem praticar os atos processuais nos dias úteis. Beleza. Perceba que eu não estou falando de prazo para praticar o ato. Não, eu estou falando só do exato momento em que a pessoa pode praticar o ato. Tá bom? Então, se é uma segunda, pode praticar, uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta pode praticar. Tá bom? Tranquilo? Então, assim, dia útil são o dia útil é entre a segunda e a sexta-feira. Beleza. Só que existem algumas segundas-feiras, algumas terças, algumas quartas, algumas quintas e algumas sextas que são feriados ou são pontos facultativos, então não são dias úteis. Beleza? Então o que é dia útil, na verdade? Dia útil é todos os dias úteis são todos os dias que não são feriados, que não são pontos facultativos, que não são férias, que não são recessos, e que não são nenhum desses dias aí. Então, se não for férias forenses, se não for recesso forense, se não for feriado forense, se não for sábado, se não for domingo, se não for feriado definido em lei e se não for ponto facultativo, beleza, aí vai ser dia útil. É simples assim. Tudo que não for esses 7 casos vai ser dia útil. Tá bom? Beleza? Ok. Olha, vamos estabelecer aqui 2 exceções que estão previstas na lei. Olha só. A primeira exceção é a seguinte: o ato processual que tiver início antes das 20 horas em um dia útil, esse ato processual poderá, tipo assim, vamos supor um exemplo aqui, ó. A audiência do júri começou às 10 horas. Normalmente a audiência em tribunal de júri demora muito tempo, demora 10 horas, 20 horas de julgamento, tá? Beleza. E uma testemunha começou a ser ouvida às 19 horas. Então, o júri começou às 10 e foi indo. Quando foi 19 horas, começou a ser ouvida uma testemunha. Beleza.
O depoimento durou 3 horas, até as 22 horas. Tá bom. Aí é o seguinte, não se adiou o testemunho para o próximo dia, porque a testemunha poderia vir a óbito a qualquer momento pelo seu estado grave de saúde. A testemunha estava quase morrendo, muito debilitada, e aí o único momento aí que poderia ser ouvida aquela pessoa foi às 19 até as 22. Então extrapolou as 20 horas? Extrapolou, mas excepcionalmente pode se extrapolar, porque foi um ato processual iniciado antes das 20 horas e porque o adiamento implicaria prejuízo à diligência ou um grave dano à pessoa, tá bom? O adiamento implicaria um prejuízo à diligência ou um grave dano às pessoas, um grave dano aí, tá bom? Beleza? Tranquilo, um grave dano às pessoas ou um grave dano ao processo. Então, tranquila essa exceção, né? Vamos para a segunda exceção. A segunda exceção refere-se às citações, às intimações e às penhoras. Então, assim, o oficial de justiça pode realizar uma citação, pode realizar uma penhora, pode realizar uma intimação, nos dias úteis, além das 6 horas e além das 20 horas, né? Antes das 6 horas e depois das 20 horas. Pode realizar sem problema. Penhora, intimação e citação pode ser realizada além desse período que compreende entre as 6 horas e as 20 horas. E mais, as citações, as intimações e as penhoras podem ser realizadas em férias, durante as férias forenses, né, que é aquele período que normalmente vai do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, né, no Tribunal do Amazonas é assim. Beleza. Ou então pode praticar a citação, a intimação e a penhora durante os feriados forenses, né? Durante o feriado definido em lei, como o Natal e o Carnaval, durante o sábado, durante o domingo, durante o ponto facultativo e etc. Tá bom? Ou seja, as citações e as intimações e as penhoras podem ser praticados em dias úteis e em dias não úteis. Beleza? Vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Dias não úteis. Beleza? Tranquilo. Observação. 2 observações a ser feitas. Obviamente, nessa exceção número 2 aqui, de citação, intimação e penhora, o juiz, ele não precisa autorizar que o oficial de justiça cumpra a citação, a intimação e a penhora em horário diferente das 6 e 20 horas. O juiz não precisa autorizar, falando, oficial, se você quiser, você pode cumprir. Se você quiser, você pode cumprir aqui a citação e a intimação depois das 20. Não, o juiz não precisa fazer essa autorização, não precisa autorizar dessa forma. O juiz tem que ordenar a citação, beleza. Mas o juiz não precisa dizer qual é o horário que o oficial tem que fazer a citação, não, doutores. Qual é o dia que o oficial tem que fazer a citação, não, doutores. Beleza? Tranquilo? Ok. Outra observação. O oficial de justiça, quando for citar, intimar e penhorar, ele deve obedecer, obviamente, deve obedecer o direito à inviolabilidade do domicílio, porque a casa é o asilo inviolável nos termos do artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Tá? Então, obviamente, o oficial não pode penhorar, não pode intimar, não pode citar a pessoa desrespeitando a inviolabilidade do domicílio. Tá ok? Não pode simplesmente invadir o domicílio, por exemplo, à noite. Tá bom? Não pode. Tranquilo? Beleza. Agora vamos falar de um segundo aspecto aqui do momento de realização dos atos processuais. Já falamos dos atos dos servidores e dos juízes, né? A regra que somente poderá praticada em dias úteis entre as 6 horas e as 20 horas. Beleza. A exceção fica para o ato processual iniciado antes das 20 horas, em que o adiamento prejudicará a diligência ou causará grave dano ao processo ou grave dano às pessoas. Tá bom? Beleza. E a segunda exceção é o caso aí das citações, das intimações e das penhoras, que podem ser praticadas tanto em dias úteis
como em dias não úteis, seja dentro das 6 horas e 20 horas, seja fora das 6 horas e 20 horas. Beleza, recapitulação tranquila. Vamos agora para as petições das partes e dos advogados e dos promotores e dos defensores e etc. e dos interessados. Todas as petições aí feitas para o juiz. Perceba que as petições são atos das partes, dos interessados, dos advogados, do Ministério Público, dos defensores e etc. As petições não são feitas pelos servidores e pelos juízes, tá bom? Ok. Então, assim, nós temos duas regras em relação às petições. Primeiro, o protocolo de petição física, petição em papel, né, a petição não eletrônica, o protocolo, o horário de você protocolar, o horário de você apresentar a petição física, deve ser o horário dentro do expediente forense. Então, por exemplo, no Tribunal do Amazonas, o expediente forense vai das 8 até as 14 horas. Então, se você quer peticionar alguma petição, algum pedido para o juiz, tem que peticionar entre 8 e 14 horas e ponto final. Tá bom? Lembrando que quem define o horário de expediente do tribunal é a Lei de Organização Judiciária Local do tribunal, né? A Lei de Organização Judiciária. Por exemplo, no Tribunal do Amazonas é a Lei Complementar 17 de 1997, que define aí o horário de expediente do tribunal. Tá bom? Ou então uma resolução aí do tribunal que define o horário de expediente. Tranquilo. Agora vamos para a regra número 2 sobre as petições. A regra número 2 é a regra aplicável para as petições eletrônicas, petições digitais, pelo portal eletrônico do tribunal. São as petições eletrônicas, as petições por meio eletrônico. Diferente das petições físicas, as petições em papel, tá bom? As petições eletrônicas são petições feitas diretamente pelo sistema do tribunal. Tá bom. As petições eletrônicas, elas seguem uma regra diferente. As petições eletrônicas, o protocolo delas poderá ser feito a qualquer hora entre as 24 horas do último dia do prazo. Tá beleza? Então, se o prazo vai se encerrar na segunda-feira, na quinta-feira, dia 18 de julho, a pessoa poderá praticar o ato entre as 0 horas e 1 minuto e 1 segundo do dia 18 até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 18. Por quê? Porque o Código de Processo Civil estabeleceu a regra no sentido de que a petição eletrônica poderá ser apresentada durante as 24 horas do último dia do prazo. Perfeito. Então não tem esse negócio aí de a petição eletrônica ser apresentada entre as 8 e as 14 horas ou dentro do horário de expediente do tribunal. Não. O sistema é eletrônico, o processo é eletrônico, o portal é eletrônico, a petição é eletrônica, tudo é digital. Então não tem por que eu obedecer o limite de 8 horas e 14 horas. Eu posso apresentar, o advogado pode apresentar a sua petição a qualquer hora durante as 24 horas do último dia. Beleza? A outra observação que você tem que levar em conta é o seguinte: esse horário aí, essas 24 horas do último dia do prazo, tem que ser em conformidade com o horário local do tribunal. Tá bom? Então, por exemplo, o cara vai fazer uma petição eletrônica no Tribunal do Amazonas, então deverá ser observado o horário local do tribunal, o horário local do Amazonas. E não, por exemplo, o horário onde a pessoa estiver. E não, por exemplo, o horário de Brasília. Por exemplo, a pessoa está lá em Brasília. Beleza. Aí ela vai entrar vai ingressar com um recurso, vai interpor um recurso no Tribunal do Amazonas. De Brasília, ele vai interpor recurso no Tribunal do Amazonas. O que acontece? O Tribunal do Amazonas tem um horário diferente do tribunal lá de Brasília. O horário do Amazonas é diferente do horário de Brasília. Então,
temos que tomar muito cuidado, porque o horário que vai ser levado em consideração é o horário do Amazonas e não o horário lá de Brasília, tá bom? Então temos que tomar esse cuidado aí. Beleza, então, assim, um exemplo. O Tejan tem o portal eletrônico próprio, deve ser considerado o horário do Amazonas e não o horário de Brasília. Perfeito, é um exemplo bem simples. Tá, então a gente já falou sobre os atos dos servidores e dos juízes. A gente já falou sobre os atos das partes e dos advogados e dos promotores e tudo mais, né? Que são as petições. E agora a gente vai falar dos atos. Aliás, a gente vai falar aqui das férias e feriados forenses. Qual é a regra em relação às férias e feriados forenses? A regra é a seguinte: não será praticado ato processual em feriado forense, nem em férias forenses. Tá bom? Então, por exemplo, feriado definido em lei, como Natal, como Carnaval, etc., nesses dias não poderão ser praticados atos processuais, é a regra. Nos sábados e domingos, que são feriados forenses, também não poderão ser praticados atos processuais nesses dias. Dias sem expediente como ponto facultativo, ou dia em que o tribunal não tiver nenhuma energia e aí suspendeu o expediente. Nesses dias, também não haverá expediente. E, de acordo com o CPC, isso aí é um feriado forense. Tá bom? Beleza? Então, o que é um feriado forense? O feriado forense é o feriado definido em lei, é o sábado, é o domingo, é o ponto facultativo e é qualquer dia que não tenha expediente. Ponto. Isso que é feriado forense. Nos feriados forenses não poderão ser praticados atos processuais. Beleza. Os atos processuais também não poderão ser praticados nas férias ou nos recessos forenses. Nas férias forenses e nos recessos forenses. Então, por exemplo, o juiz tira férias de 5 dias, aí não poderá ser praticado nenhum ato processual? Errado? Pode sim. Não estou falando aqui das férias dos servidores, eu estou falando das férias forenses. Férias forenses é um período em que nem advogado poderá praticar ato, nem servidores, nem juízes, nem ninguém poderá praticar atos processuais. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Por exemplo, no Tribunal do Amazonas, as férias forenses ou recesso forense é o período compreendido entre o dia 20 de dezembro e o dia 6 de janeiro. Em regra, é esse o período. Tá bom? Beleza. Só que nós temos várias exceções. Exceção número 1. A tutela de urgência antecipada ou a tutela de urgência cautelar, né? Tutela antecipada e tutela cautelar. Ela poderá ser praticada durante as férias e durante os recessos forenses. Tanto durante os recessos forenses, quanto durante as férias forenses, quanto durante os feriados forenses. Férias forenses e recessos forenses são a mesma coisa, tá? Então, assim, a tutela de urgência antecipada e a tutela cautelar, elas podem ser praticadas em dias úteis e em dias não úteis. Tá bom? Ok. Uma observação que deve ser feita é o seguinte: a tutela de evidência não é uma exceção, porque o artigo 214.2 não mencionou tutela de evidência, só mencionou tutela de urgência. E a tutela de urgência é só a tutela antecipada e a tutela cautelar. Tutela de evidência é tutela de evidência, não é tutela de urgência, tá bom? Então, assim, tutela de evidência não exige urgência. Por isso, a tutela de evidência deverá ser praticada em dias úteis. Agora, a tutela de urgência não. Tutela de urgência exige urgência. O fundamento é a urgência. Então, a tutela de urgência deverá ser praticada em dias úteis ou em dias não úteis, como os feriados forenses e como as férias forenses. Tá bom? Tranquilo. Exceção número 2. Uma exceção que a gente já viu lá em cima, né? Então, ó, citações, intimações e penhoras. Esses atos processuais podem ser praticados em dias úteis, dentro das 6h20 ou fora das 6h20.
E as citações, intimações e penhoras também podem ser praticadas, em período de férias forenses, né, ou recessos forenses, que é a mesma coisa, ou então em período de feriados forenses. Ou seja, citação, intimação e penhora pode ser praticado em dias úteis, dentro do horário de 6 às 20, ou em dias não úteis, fora do horário de 6 às 20, ou seja, em dias úteis a qualquer horário. E as citações, intimações e penhoras podem ser realizadas em dias não úteis, né? As férias forenses e os feriados forenses. Tá bom? Tranquilo. Obviamente, o juiz não precisa autorizar, o juiz não precisa indicar qual é o horário e o dia que deve ser cumprida a citação e a intimação. Não precisa. Quem vai cumprir é o oficial, ele que vai saber aí o melhor horário, o melhor dia, tá? E a citação, a intimação e a penhora devem respeitar o direito à inviolabilidade do domicílio. O oficial não pode simplesmente invadir a casa aí de alguém durante a noite, por exemplo. Tá bom? Beleza. Agora, existem outras exceções em que será possível praticar os atos processuais em férias forenses? Sim, existem. É o caso da jurisdição voluntária, é o caso do possível prejuízo pelo adiamento dos atos processuais, é o caso da conservação de direitos, é o caso da ação de alimentos, é o caso da nomeação e da remoção de tutor ou curador, e é o caso aí de outros processos previstos em leis, tá bom? Tranquilo? Então, assim, espero que você tenha entendido o que vem a ser aqui as férias e feriados forenses, tá bom? Em regra, o ato processual não poderá ser praticado nas férias forenses nem nos feriados forenses. Deixa eu colocar aqui. É claro que tem algumas exceções, tutela antecipada, tutela cautelar e citações, intimações e penhoras. Beleza. As petições, qual é a regra número 1? A regra número 1 é o seguinte: petição física, horário de expediente do tribunal. No Amazonas, por exemplo, é entre as 8 e as 14. Petição eletrônica, aí não tem negócio de horário de expediente, é qualquer horário, qualquer horário do último dia do prazo, ou seja, dentro das 24 horas do último dia do prazo. Tá beleza? Ok. Lembrando que essa parte aqui, essa regra número 2, existe uma lei, a Lei 11.419, que também estabelece essa regra. E a lei fala o seguinte: se o sistema ficar fora do ar, o sistema do tribunal ficar fora do ar, né, o sistema eletrônico, no caso da petição eletrônica, se o sistema ficar fora do ar, aí o prazo será prorrogado para o próximo dia útil. Então a pessoa terá as 24 horas do próximo dia útil para praticar o ato. Enfim, beleza. Tranquilo. Agora, a primeira informação que a gente aprendeu, né, atos dos servidores e dos juízes, eles devem ser praticados em dias úteis, entre as 6 horas e as 20 horas. Simples assim. Os atos em geral, a maioria dos atos dos servidores do tribunal e dos juízes não podem ser praticados em dias não úteis. Quais são os dias não úteis? As férias forenses, os feriados forenses, né? Aí compreendido o feriado local, o feriado definido em lei, né? Feriado nacional, feriado municipal, feriado estadual, etc. O sábado e o domingo e os pontos facultativos e qualquer dia em que não existir expediente, não houver expediente. Tá bom? Essa regra tem uma exceção? Não. Tem duas exceções e não uma. Tá? Primeira exceção, o ato processual iniciado antes das 20, né, quando o adiamento importar dano grave ao processo ou às partes, às pessoas, ou então quando o adiamento causar prejuízo à diligência. Beleza. E a segunda exceção é a citação, intimação e penhora, né, que elas podem ser praticadas em qualquer horário dos dias úteis e podem ser praticados em dias úteis ou em dias não úteis. Simples assim. Beleza? Então aqui a gente termina de falar sobre o momento de realização
dos atos processuais. O momento, o tempo, tem a ver com o tempo, tem a ver com o momento em que o ato poderá ser praticado. Isso aqui não tem nada a ver com contagem de prazo processual, não, tá? Isso aqui só tem a ver com o momento em que o ato é praticado e não com contagem de prazo, tá bom? Ok? Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler o artigo 212, 213, 214, 215, 216, que são artigos que falam especificamente sobre o que a gente estudou agora. Então vamos ler rápido, que você vai ver que tudo que está escrito no artigo foi o que a gente aprendeu. Vamos lá, ó. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Beleza, a gente já sabe. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes das 20 horas, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Beleza, a gente já sabe. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver. E também poderão se realizar nos feriados ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Esse parágrafo 2º significa o seguinte, ó, é aquela exceção que a gente falou, né? As citações, as intimações e as penhoras podem ser realizadas em qualquer horário dos dias úteis, né? Dentro das 6 e 20 horas ou fora das 6 e 20 horas, e poderá ser realizado em dias não úteis também, né? Em dia de ponto facultativo, dia que não houver expediente forense, dia de sábado, dia de domingo, dia de feriado local, dia de feriado nacional, dia de feriado definido em lei, poderá ser praticado em qualquer dia, seja dia útil, seja dia não útil. A gente aprendeu isso. Simples assim. Até mesmo nas férias forenses poderá ser praticado, tá? Beleza. É claro que deverá ser observado o direito à inviolabilidade do domicílio. O oficial não pode simplesmente invadir a casa de um cidadão para, sei lá, realizar aí uma citação, uma intimação, sei lá, algo do tipo. Por exemplo, ele não pode praticar esse tipo de conduta durante a noite, por exemplo, tá? Porque existe o direito à inviolabilidade do domicílio, a casa é asilo inviolável, de acordo com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Beleza. Vamos para o parágrafo 3º do artigo 212, ó. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, a petição física, a petição em papel, essa petição deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Beleza, a gente já sabe disso. Petição física, petição não eletrônica, horário de expediente do tribunal, acabou. Simples assim. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Beleza, se o ato for eletrônico, a petição for eletrônica ou qualquer ato processual for eletrônico, aí poderá ser praticado a qualquer hora do último dia do prazo, né? Do último dia do prazo, ou seja, até as 24 horas do último dia do prazo. Beleza? Tranquilo, a gente aprendeu também que se o sistema do tribunal, o portal eletrônico, estiver fora do ar, estiver com problema técnico, aí vai ter que esperar o problema ser corrigido, e quando o problema for corrigido, aí vai ser prorrogado o prazo para o próximo dia após a correção do problema, e nesse outro dia, no próximo dia útil, a pessoa terá as 24 horas desse próximo dia útil depois da correção do problema. Parágrafo único do 313. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Ou seja, se é o Tribunal do Amazonas, então deve ser considerado o horário oficial do Amazonas, e não o horário de Brasília, e não o horário de São Paulo, e não o horário de Recife. Beleza? Simples, é uma regra óbvia, tá bom? Tranquilo. 214. Isso para o ato processual eletrônico, tá? 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais. Beleza. Férias forenses é a regra, né? E feriados também é a regra. Férias forenses e feriados forenses não se pratica ato processual. Beleza. Temos duas exceções. A tutela de urgência, que é a tutela cautelar e a tutela antecipada, que a gente já aprendeu. Lembrando que a tutela de evidência não é exceção. Tutela de evidência não pode ser praticada em férias forenses, não pode ser praticada em feriados forenses, porque a tutela de evidência se fundamenta na alta probabilidade. E não, ou seja, se fundamenta na evidência e na alta probabilidade. Não se fundamenta na urgência. Por isso que não pode ser praticado nas férias forenses e nos feriados forenses. Tutela de evidência está lá no artigo 311, tá bom?
Agora a tutela de urgência não, a tutela de urgência se fundamenta na urgência que o caso requer, na urgência da situação. Por exemplo, o cara vai fazer uma cirurgia, tem que fazer a cirurgia imediatamente, em um dia, senão morre. Pronto. Se é férias, aí vai deixar o cara morrer? Não. Faz nas férias, faz nos feriados e acabou. Simples assim, tá bom? Beleza. Tranquilo. Temos uma outra exceção, que é o ato previsto no artigo 212, parágrafo 2º, qual seja a citação, a intimação e a penhora. Artigo 212, parágrafo 2º, tá bom? Beleza, a gente já viu tudo isso. Isso aqui tá tudo na nossa cabeça, a gente aprendeu já isso. 215, artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, claro, e não se suspendem pela superveniência das férias forenses, essas outras exceções aqui que eu já falei, inclusive lá no início, né? Quais sejam? Procedimentos de jurisdição voluntária, como divórcio amigável, né? Ou então os procedimentos necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Tranquilo. Outra exceção, em que poderá ser praticado o ato nas férias forenses. Ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor ou curador. Outro exemplo, processos em que a lei determinar que seja a exceção que poderá ser praticada em férias forenses. Tranquilo, tudo isso aqui, tudo esse artigo 215 a gente já viu, tá? Ok. Artigo 216. Olha o artigo 216. Vem definido o que é feriado forense, ó. 216. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, o que é feriado forense? Artigo 216 responde. Feriado forense é o feriado definido em lei como feriado, como Natal, como Carnaval. Tem uma lei que define esses feriados. É também o feriado, o feriado forense é também o sábado, é também o domingo, tá beleza? Feriado forense é também o ponto facultativo ou qualquer dia em que não haja expediente forense. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Esse é o artigo 216. A gente acabou de estudar todos os artigos 212, 213, 214, 215 e 216. Antes disso, a gente fez um esquema aí sobre o momento de realização dos atos processuais. Lembrando que o momento de realização dos atos processuais, ele está definido nos artigos 212 até o artigo 216 do Código de Processo Civil de 2015. Beleza? Então agora vamos responder uma questão que eu já falei demais até. Vamos responder uma questão aqui, ó. TRF da Primeira Região 2017, CESP. Ato processual eletrônico pode ser praticado em qualquer horário, desde que até as 20 horas do último dia do prazo. Errado, porque não é até as 20 horas, é até as 24 horas do último dia do prazo. Simples assim. Artigo 213, caput do CPC. Ok? Então, se cair qualquer questão sobre tempo ou momento de realização do ato processual, você vai acertar, né? Porque você já sabe de cor e salteado o artigo 212, o artigo 213, o artigo 214, o artigo 215 e o artigo 216. Essa questão do TRF1 cobrou especificamente o caput do artigo 213. Você já sabia também o caput do artigo 213. Você sabe que se o ato for eletrônico, ele poderá ser praticado em qual momento? Em qualquer momento, dentro das 24 horas do último dia do prazo. E você sabe que se o ato for físico, ele poderá ser praticado a qualquer momento dentro do horário expediente do tribunal, que no caso do Tribunal do Amazonas é das 8 às 14. Cada tribunal tem o seu próprio horário expediente. Tá bom? Tranquilidade, então. Vamos fazer uma pausa, a gente já extrapolou o tempo, e daqui a pouco a gente volta para falar mais informações relevantes para a sua prova de processo civil, tá bom? Ok, daqui a pouco a gente volta.